Sejam muito bem-vindas, minhas queridas estrelas piscianas. Sou Ana Rubi, este é o canal Sabedoria Ancestral e esta é a nossa tiragem de mesa real para você que possui Sol, Ascendente, Lua ou Vênus em Peixes. Estou deixando aqui em cima para vocês o card com a playlist, onde vocês encontram também as previsões mensais, tanto aquelas gerais que falam sobre finanças, sobre saúde, espiritualidade, as questões do mês, assim como a exclusiva sobre amor. Também há outras tiragens que são atemporais, assim como esta. Então, caso essa não bata com você nesse momento, não esquece de dar uma olhadinha lá, que pode ter algum assunto que seja sobre o que você está vivendo neste momento. Gratidão a todos que sempre me acompanham, a todos que estão aqui também pela primeira vez. E caso você goste do nosso vídeo, goste do nosso canal, não esqueça de estar se inscrevendo para receber sempre as novidades assim que elas saem ao ar. Também nos auxilia bastante a trazer mais vídeos e a levar essa mensagem a mais pessoas. E olha só, pelo jeito vem felicidades e comemorações no caminho de vocês muito em breve. Então temos aqui, né, o buquê, a foice, a cegonha, os caminhos, a lua, a estrela, os ratos, a montanha, a carta, o coração, a serpente, a torre, o cigano, o açoite, a âncora, os trevos, a raposa, as nuvens, o anel, a cigana, os livros, os pássaros, o sol, a chave, o navio, o jardim, o cão, a cruz, a árvore, a casa, os peixes, o cavaleiro e, para finalizar, a criança, o caixão, o urso e os lírios. Iniciamos essa tiragem com a casa do cavaleiro trazendo o buquê. Como eu disse para vocês, esse buquê, ele é um indício de grandes comemorações, felicidade, alegria, motivações que estão chegando no seu caminho. Se você está nesse momento, porque aqui a gente tem a foice junto com a casa dos trevos. Se você está com algumas preocupações, com desafios que parecem, sabe, difíceis de estar superando, se tem algum problema ainda que você precisa resolver, mas você não está sabendo direito como cortar esse mal pela raiz que está aí na sua vida, fiquem tranquilos, porque essa foice está falando que isso vai chegar ao fim. Você vai estar cortando dificuldades, cortando dúvidas, cortando até mesmo relacionamentos que são ali muito prejudiciais no seu caminho. Não só relacionamentos, eu gosto sempre de falar de pensamentos, porque é o que eu também sempre falo nas tiragens. Quem me acompanha ouve muito isso e vai continuar ouvindo, tá? É um puxãozinho de orelha mesmo da espiritualidade, que nós não podemos colocar a culpa sempre no outro, sempre no externo. Às vezes os empecilhos que estão no nosso caminho são nossas culpas, e isso é por causa de pensamentos. Muitas vezes a gente não acredita que nós possamos mudar, nós não acreditamos que nós possamos se entregar para o novo e abandonar algo que está ali, né? Enfim, você precisa também analisar muitas vezes o que você tem medo de deixar embora, sabendo que é necessário. E isso poderia também estar nesse momento te afligindo, te angustiando, deixando você ansioso, ansiosa e prejudicando um projeto que você está tentando a longo tempo que dê resultados. Como aqui está sendo cortado, né? Ainda bem, vamos agradecer a espiritualidade e a nós também por essa escolha. E está vindo então essa felicidade, essa comemoração, essa vitória junto com esse buquê. Vocês vão perceber que vai ser aquele momento ideal para vocês resgatarem esses primeiros passos que pareciam estar difícil nesse momento de serem concretizados por causa daquelas dificuldades de até então. Então vocês veem aqui, né, temos o navio junto com a cegonha. Como eu disse, é um projeto já que você tem há um tempo, que você está tentando realizar há algum tempo, ou até mesmo que você
pensa em realizar há algum tempo, mas ainda não tinha conseguido fazer isso, você chega agora com essa, né, motivação, como eu falei, sabendo que o que estava ali te brecando os caminhos está indo embora e você, com toda essa sua força, começa a mover aí, literalmente, como mostra aqui nessa carta, os seus pauzinhos, o que é necessário para que você possa reerguer os seus sonhos, para que você possa perseguir novamente aquilo que você tanto deseja nos seus caminhos. Se você deseja construir algo sólido, não importa o tempo que for, né, algo que vai te deixar estável, confortável, tranquila na sua vida, e isso pode ser em qualquer área, não só financeira, tá? Pode ser uma questão amorosa, pode ser uma questão pessoal, realmente você com você mesmo, pode ser uma questão familiar. Aqui cabem várias interpretações, é uma tiragem coletiva. Não se esqueça de estar sempre levando a ideia central da carta para a sua realidade, para que você possa aproveitar o melhor possível essa tiragem, tá? Então você se reergue, você começa a reconstruir, inclusive a reanalisar, olha só, os caminhos que você até então estava tomando, porque nós temos aqui a casa junto com a carta dos caminhos. Isso mostra que talvez vocês deem até uma paradinha e falem assim, peraí, esse caminho que eu estava indo até então não é o que está mais me trazendo recompensas, deixa eu reanalisar e ver se não há um caminho melhor. Então se abrem novas oportunidades, se abrem novas ideias para vocês, vocês vão perceber algumas questões, como eu falei ali, ó, que estavam limitantes, e tirando isso da sua vida, então surgem novas questões aí que são muito mais positivas para vocês, novos caminhos, como eu falei, que também vão ser muito mais propícios à sua realização, e você, com essa confiança, começa a escolher quais aqui os caminhos, enfim, que você vai traçar a partir de agora. E aí, para isso, o que você precisa fazer? Você vai perceber que para isso, para essa mudança que você tomou nesse momento, né, de percurso, você vai ter que realmente finalizar coisas que até então eram questões muito ilusórias que você estava tendo. Temos aqui a árvore com a lua, então fala sobre crescimento, e esse crescimento muitas vezes está atrelado às suas escolhas. Aqui, como, né, a lua, o nosso crescimento tem fases, só que nós precisamos prestar muita atenção nessas fases, para que a gente não acabe se iludindo com elas, parando durante o processo ou criando expectativas muito irreais que se tornam ilusórias demais e com isso acaba nos desanimando. É isso que talvez vocês vão se deparar nesse momento, perceber o que era ilusório, o que você achava que te traria aquela felicidade, que na verdade não é aquilo, o que te traria o sucesso e que na verdade você também percebeu que não é aquilo. Por isso que eu falei desses novos caminhos que surgem, dessa reanálise que você tem, e essa carta também fala para que vocês sigam muito a sua intuição, ouçam mais o que o seu coração tem para te dizer realmente, ali o que a tua mente está mostrando. Sabe aquela questão que às vezes dá um clique na gente, fala, peraí, deixa eu tentar ir por aqui que eu acho que é melhor. E aí você vai perceber que essa oportunidade de crescimento vai voltar a crescer, vai voltar a se preencher aqui, como nós estávamos falando dessa questão da lua. Provavelmente vocês passaram por um período de escassez, por um período que estava mais difícil por causa dessa questão que apareceu aqui do corte. Agora é a sua vez de crescer, de brilhar e de conquistar aquilo que você deseja. Só que para isso, tá aqui mais uma vez afirmando, você não pode ter dúvidas de qual é o seu grande propósito, o que você afinal vai querer da sua vida. Então esses caminhos que se apresentam, né, essas finalizações, essas novas visões que chegam, talvez exijam de vocês realmente uma parada por um tempo, uma parada para reanalisar todo esse seu percurso, para reanalisar exatamente o que é que você está construindo nesse momento, onde você vai depositar as suas energias, agora que você retirou suas energias desse lado negativo, porque você estava perdendo muito tempo, muita energia, muita esperança com questões que não estavam
te levando a lugar nenhum, ou melhor, estão fazendo você regredir, né? O que é pior. E agora que você está então mais motivado, mais motivada, que você está mais leve por ter se livrado disso, é o momento exato de você reanalisar qual é o meu propósito, qual é a minha real motivação, o que vai fazer com que eu não desista no caminho do que eu tanto desejo, porque é algo real para mim, não é algo que eu estou simplesmente escolhendo para fugir de alguém ou para criar aí uma expectativa, como eu falei, ilusória, ou para corresponder às expectativas alheias, porque isso também é muito importante pelo que aparece logo em seguida. Aqui tem um certo desgaste junto, né? Porque temos a serpente com os ratos, então há um certo desgaste nessa questão de onde é que eu coloco a minha energia. Não perca seu tempo com pessoas, como está aqui nessa serpente, que querem se aproveitar de você, que não são pessoas que estão do seu lado por estar realmente. Elas têm alguma motivação além, sabe aquelas pessoas que parece que só surgem quando querem alguma coisa, que te cobram muito mais do que elas te dão, que ficam tentando por trás, às vezes, trair, né, os seus caminhos para que você não tenha sucesso. Então falando de pessoas muito invejosas, falando de pessoas que querem estar no controle sobre você e não permite que você cresça, justamente para que você não saia dessas asas que essa pessoa tem. Então ela quer te ter sob o controle, você não pode permitir que isso aconteça, porque enquanto você ficar ouvindo essas pessoas ou vivendo, né, embaixo aí dessas asas dessas pessoas, se importando com o que elas pensam sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, isso vai ser um grande obstáculo para que você realize essa verdadeira transformação nos seus caminhos. Muitos de vocês, pelo que aparece aqui, vão mudar totalmente a rota que vocês estavam tendo, seja por causa dessas decepções que fazem com que você acorde e comece a valorizar o que realmente é significativo para você, seja por você estar resgatando algo que você deixou para trás, ou por não acreditar que conseguiria, ou por alguém ter colocado grandes empecilhos mostrando que aquilo não era para você, que era melhor você, como tá falando aqui, né? Conquistar outras coisas, só que ela estava falando por ela e não por você. Então você precisa se desvencilhar dessas questões trazidas por outras pessoas e que te trazem ainda essa questão dessa montanha, ou seja, essa pedra gigante no seu caminho. O começo você já conseguiu, tá ali, ó, você se livrou dos trevos, que são aqueles obstáculos pequenos que vai fazer com que sua mente se clareie. Então aqui você vai ter essa consciência, e como os caminhos estão abertos, na verdade vai ser uma escolha sua nesse momento. Você não está sendo enganado mais por alguém, porque você começa a perceber as coisas ao seu redor. Então se você decidir continuar nesse processo por medo de mudanças, por pensamentos, então você ainda estaria aqui, né? Isso não vai te permitir avançar. Só que se eu fosse você, eu avançaria, porque olha só o que está prometido. Temos o buquê com uma carta. Então, além dessas questões que você vai estar se livrando, dessas novas visões, essa abertura de caminho, algo concreto vai chegar até você que te vai deixar muito feliz. Como está aqui relacionado a esse buquê, pode ser algo relacionado aos seus objetivos, então de repente você consegue um contrato que você estava esperando, você consegue firmar uma sociedade, você consegue dar os primeiros passos concretos no seu sonho. Aqui essa carta, ela está falando de uma assinatura, no sentido de uma concretização. Você vai conseguir começar aquilo que você tanto desejava, e isso vai te deixar muito feliz. Também fala, de repente, né, para alguns de vocês, de uma confirmação da escolha que você tomou. Sabe quando a gente toma uma escolha e fica meio na dúvida, puxa, será que eu fiz as coisas certas? E daí depois de algum tempo você fica sabendo coisas que você fala assim, nossa, que livramento, ainda bem que eu fiz essa escolha. Também fala sobre isso, porque está falando que está reafirmando aqui essa sua felicidade, essa sua motivação, esse seu alívio, né, que permite com que você
possa seguir tranquilamente agora o seu coração. Aqui nós temos a foice com esse coração e fala que você tem que então resgatar, colher o que realmente move esse coração, o que te traz essa energia, o que te traz as emoções, porque lembrem-se sempre, né? Água, seu elemento, essas emoções, elas podem fluir de uma forma muito intensa a seu favor ou contra você. Aqui está falando da energia, da força de superação que ela te proporciona quando você consegue encontrar algo que te motiva, algo que mexe com você de uma maneira extraordinária, que fala assim, poxa, é isso que eu quero, é esse o meu sonho, é essa a minha razão, é esse o meu propósito, e pelo jeito é o que vocês vão estar reencontrando nesse momento. Talvez para vocês começarem a vivenciar coisas que são reais para vocês, vocês entram em contato de uma maneira muito forte com a sua própria essência, e isso é que vai te dar ainda mais energia e também, olha só, a sabedoria e foco nos seus pensamentos para que você possa se sobrepor àquelas pessoas que até então estavam tentando te limitar. Você agora tem bases, né, para poder se afirmar. Você tem essa sabedoria para dizer, é por aqui que eu vou realmente, este é o meu caminho. Quem quiser me acompanhar, me acompanhe. Quem não quiser, infelizmente, eu não vou permitir que atrapalhem o meu caminho. Eu vou continuar focado nos meus desejos, eu vou continuar estudando para isso, me dedicando a isso, porque essa serpente, ela fala muito dessa sabedoria, tanto em defender o que você ama, mas não é aquela defesa vã, é uma defesa com base mesmo, com propósito, sabendo o que está se falando, assim como fala desse foco que nada te tira do caminho. Temos junto também aqui a torre com os pássaros. Pode ser que vocês por um momento até acabem se isolando um pouco das pessoas. Vocês vão estar bastante introvertidos porque vocês vão estar muito focados em si nesse momento. Nem é por causa de um egoísmo, mas como vocês estavam muito privados até então desses seus sonhos e agora você começa a resgatá-los, nada mais natural do que você acabe ali se fechando no seu mundo para que você possa ter essa estrutura para construir passo a passo todos aqueles seus desejos. E essa torre fala inclusive não só dessa introspecção, mas fala desse autoconhecimento que você vai nutrir ainda mais, fala sobre as visões que estão se ampliando, você fazendo aqui essas metas, construindo todas as ideias, todos os passos, os comportamentos, pensamentos necessários para que isso se realize. Só tome cuidado, né, nesse processo, ainda mais se você estiver aí meio que sozinho, para não deixar com que essa ansiedade atrapalhe este recomeço, porque nessa motivação tão grande que você tá desejando se entregar de cabeça, se aventurar assim logo de uma vez. Só que é necessário nesse momento um pouco de racionalidade também. Não viva só nas emoções, porque lembra, como eu falei, ela pode ser a sua maior aliada, mas ela pode se transformar também na sua maior inimiga. Então, para que ela não se converta, né, em algo que vai te agir, vai fazer com que você haja de uma forma impetuosa, que você fica com essa ansiedade, esse cigano aqui junto com a criança está falando que para esse começo é muito importante que você una essa sua emoção, mas com a intelectualidade também. Então dá uma esfriada no sentido de analisar os passos que você está dando. Pensa antes de agir, use, lógico, sua emoção para te guiar, mas não deixe que apenas ela seja dona do seu caminho. É um momento de racionalizar, de trazer a sua realidade de uma forma bastante concreta e não apenas imaginativa. Temos aqui a raposa com o chicote e fala para que você evite, tá? Entrar em discussões. Até já apareceu aqui, né, que você não vai querer muito perder tempo mesmo com as pessoas, e aqui tá reafirmando, principalmente com pessoas aí que possam ser de trabalho, pessoas que estão
de alguma maneira sempre presentes no seu cotidiano, não por sua escolha, mas você precisa conviver com elas. Então evite essas discussões para que você, primeiramente, né, não perca tempo e nem energia com isso. E segundo, para que você não dê forças para que elas possam depois se voltar contra vocês, fazer com que pessoas importantes na sua vida se voltem contra vocês, distorcendo simplesmente o que você disse ou seus comportamentos, coisas assim. Então não dê, né, armas, podemos dizer assim, pro inimigo. Se a pessoa tá lá discutindo, deixa ela falar sozinha, continua fazendo as coisas que você sabe que tem que fazer, da maneira que você tem que fazer, e cada um que fique, né, com os seus pensamentos. Que tá falando para você ter, inclusive, olha, bastante firmeza na sua posição. Não é para você ceder, mas você não precisa ficar, como eu falei, discutindo. É diferente, né? Você ceder, tá bom, não vou discutir, eu aceito o que você tá falando, e você fala assim, tá bom, você pensa desse jeito, eu penso desse jeito, mas eu vou continuar firme nos meus propósitos e nas minhas ideias. Então aqui nesse urso, junto com essa âncora, fala para que você esteja firme nos seus ideais, defendendo ali o seu posicionamento através das suas ações. Você não precisa fazer isso por palavras, porque dessa forma você consegue, olha, tirar empecilhos que poderiam surgir no seu caminho. E esses empecilhos são os mesmos que apareceram aqui. Então, poderiam ser os desgastes, com preocupações, poderiam ser alguns relacionamentos, como eu falei ali, que estariam te limitando, pode ser até mesmo os pensamentos que você poderia estar tendo, porque essas pessoas estão ali te falando um monte de coisa que fariam você duvidar da sua capacidade. Então, quando você tem essa firmeza, você sabe para onde você deseja ir, que você não se deixa influenciar por outras pessoas que estão apenas querendo te desmotivar, tirar do seu caminho, te atrapalhar, você consegue ser esta raposa. Então temos aqui a cegonha e essa raposa falando o seguinte: quanto mais você ficar ali, né, na sua, fingindo que está tudo bem acontecendo, não entrando em conflito com ninguém, mas continuando a trabalhar, você vai poder analisar as coisas ao seu redor de uma forma muito mais sábia, muito mais atenta, porque quando você, né, não se mostra um perigo para as outras pessoas, provavelmente elas vão deixar de atrapalhar os seus caminhos, e aí você consegue às vezes até mesmo trazê-las até você. Então essa raposa fala disso, para que você seja bastante ardiloso, bastante ardilosa nesse seu início de construção dos seus planos, dos seus projetos. Fique muito atento ao seu redor, muito atenta ao seu redor, para aproveitar qualquer oportunidade que apareça, para que essa oportunidade trabalhe a seu favor e você possa ter muito mais facilidade para conquistar o que você quer. Aqui tem o cão com as nuvens, então fala sobre lealdade, dúvidas sobre a lealdade de pessoas. Você vai estar passando sim sobre esse processo, não é que é para você desconfiar de todo mundo, eu sempre falo isso, mas como você, né, já começa a ficar muito mais analítico, você já está vendo muito mais as coisas que estão acontecendo, como eu falei aqui nessa raposa, você está bem mais esperto, mais esperta, você vai conseguir identificar quem são as pessoas que são leais a você e quem não são, né? Quem não é, desculpa, é leal. Então esse é um momento de você selecionar muito bem as suas amizades, os seus companheiros, as suas companheiras, quem você acredita ou não nos seus caminhos, quem você conta ou não os seus projetos. É importante que você saiba muito bem disso, porque aqui tem essa aliança junto com a torre. Fala que antes, né, de, enfim, se entregar aí na confiança para todo mundo, você não pode deixar de confiar em si mesmo. Então você tem que ter essa sabedoria, esse autoconhecimento, que você primeiramente sabe para onde você quer ir, como tá ali, tem as capacidades para isso, e por isso você pode escolher muito bem com quem que você vai fazer as suas alianças. Você não necessita
né, desesperadamente de outra pessoa, da aprovação de outra pessoa, da ajuda de outra pessoa para conquistar as suas coisas, a ponto de você se submeter a qualquer um. Agora, como você está com essa questão muito mais centrada da autoestima, da autoconfiança, de quem é que você deve ou não deve colocar no seu caminho, essa aliança diz exatamente isso. Firme compromissos com quem é leal a você. Se não for, não cause intrigas, mas também não dê, né, aquela oportunidade que essa pessoa está querendo de te enganar. Ao contrário, talvez seja um momento de você aproveitar disso a seu favor. De que forma? Depende, né? Vamos ver como é que ela vai se colocar aí no seu caminho, mas você sabendo como ela vai agir, você consegue ter o primeiro passo antes. Temos aqui a carta da cigana com o jardim, e isso fala sobre a questão emocional, principalmente nesses relacionamentos. Então é um momento para que você analise exatamente onde ou quem merece, né, esses seus sentimentos que você está oferecendo. Já foi dito isso aqui na aliança anteriormente. Então, quem é que merece realmente a sua confiança e quem é que não. E cuidado para não criar também, que fala aqui bastante dessa questão, dependências emocionais, aqueles relacionamentos que depois você não consegue mais sair, você não consegue mais se desvencilhar. E como é que você pode então ter acesso, né, a todas essas questões? Temos aqui a carta do livro, e esse livro ele está junto com as montanhas. O seu maior aliado contra qualquer tipo de desafio, contra obstáculos, em saber quem é, de alguma maneira, que está aqui querendo atrapalhar esse percurso, atrapalhar esses caminhos, é o seu conhecimento. Então esses livros eles falam desde revelações que vocês podem ter durante esse percurso. Então vocês vão ficar sabendo de muitas coisas que aparecem aí para vocês nesse momento, inclusive coisas sobre essas pessoas, tá? Então você vai descobrir muita coisa que você nem esperava descobrir até então. Isso já vai te auxiliar bastante nessa questão, mas fala também desse seu autoconhecimento que você está plantando e que já foi dito em outras partes aqui do jogo. Quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você souber para onde você deseja ir, quanto mais você confiar em si, mais dificilmente alguém vai te enganar. Então você vai saber como é que você vai se comportar com essas pessoas e principalmente você vai identificar quando você estiver criando algum tipo de dependência. E aí você já corta essa dependência emocional logo no início, para que isso depois não se torne um grande problema para você. Temos aqui os pássaros junto com os caminhos, e esses pássaros com os caminhos falam sobre as questões dessas escolhas, né, desses caminhos que surgiram lá no início. Então aqui os seus pensamentos, eles estão muito agora favoráveis, eles estão muito mais amplos, você está conseguindo ver muito melhor do que lá no início do jogo, porque afinal você já descobriu tantas coisas, você já está, né, nesse percurso, você está muito mais sábio, como eu falei, muito mais centrado, sabendo onde você está indo exatamente, o terreno que você está pisando, e com isso você vai perceber também que os seus pensamentos vão estar muito mais concretos, então eles vão estar te levando de uma forma bem mais assim direcionada àquilo que você deseja, e isso vai fazer então com que esse sol, né, que estaria aqui junto com os ratos, ou seja, o prejuízo do seu brilho, isso acabe cessando nesse momento. Se em algum momento você teria ali, né, essa motivação para conseguir as suas coisas, mas chegasse aqui algum momento que te atrapalhasse os caminhos, agora com esse sol ele acaba desfazendo essas questões que estariam te prejudicando. Então as pessoas, como já apareceu aqui em cima, que poderiam estar te influenciando, as questões que enfim poderiam ser grandes obstáculos, mas você agora já está bastante direcionada para qual é o ambiente que você deseja ir, qual que é o caminho que você deseja perseguir, e isso faz então com que se abra essa chave, e essa chave ela está muito unida aqui com o seu coração.
que é o que reafirma, que é o que realmente te dá essa oportunidade, que é o que realmente faz com que os seus caminhos se abram, é você ouvir a si mesmo, a sua essência, a sua intuição, aquilo que é mais caro para você nesse momento. Então, em qualquer, ocasião em que surjam as dúvidas, em qualquer ocasião que surjam desgastes, em qualquer ocasião que surjam conflitos na sua vida, a solução está sempre aqui, ó, dentro de você. Essa carta, ela também costuma sempre aparecer, tanto no coração, quanto ela aparece muito aqui na Casa dos Livros, falando que não adianta, gente, a espiritualidade é muito clara quanto isso. Você precisa seguir aquele propósito de vida que você tem. Enquanto você estiver vivendo questões que são vãs, tudo isso se abala muito facilmente. Agora, quando você encontra algo que é seu, ninguém tira você do caminho. Por mais difícil que fique, por mais desafios que você precisa enfrentar, que as coisas pareçam desandar, mas essa energia faz com que tudo aconteça. Aqui, como está falando nesse caso. Então, temos o anel com o navio. E fala para que você continue persistente nesses seus projetos. São projetos de longo prazo, então talvez demore para você chegar à conclusão final, mas você já vai perceber, como está mostrando aqui, que você vai, durante os seus primeiros passos, enfim, no seu percurso, estar recebendo coisas, aproveitando, vendo isso se materializar, só que você precisa ter essa lealdade, você não pode se contentar só com o que você começou a conquistar. Você sabe onde você quer chegar e você tem que ser firme, então, até essa chegada. Temos aqui o jardim, junto com os livros, falando que é muito importante também, não só o seu autoconhecimento, porque essa casa com essa carta junto fala muito sobre isso, sobre a sua internalização, que já começou aqui. Então é importante que você continue com ela, mas fala também da importância de você estar em ambientes que te tragam crescimento, que te tragam estudos. Então pode ser um curso, pode ser uma faculdade, qualquer local, enfim, que você aprenda bastante. Você precisa estar saindo nesse aspecto, só do seu autoconhecimento também, mas conhecendo um pouco o exterior, conhecendo outras coisas que possam te ajudar nesse processo. Então, conhecimentos externos e internos são grandes aliados para vocês nesse momento. Temos aqui o cão com a carta, mensagens de amigos, de sócios, de pessoas que você vai perceber que você realmente pode confiar, estão sendo concretizadas aqui. Essas pessoas vão te trazer boas notícias, e essas notícias, inclusive, temos aqui as duas casas dos consulentes, mostram, olha só, o seu crescimento ainda mais forte e uma grande proteção nesses seus caminhos. Então há uma grande proteção espiritual, assim como há uma renovação da sua fé, da sua esperança, através dessas mensagens que chegam aqui para você, desses seus projetos, desses frutos que você está colhendo. E isso se deve às suas raízes, lembra, que foram fortalecidas durante todo esse processo, da sua persistência, da sua racionalidade, do seu equilíbrio, na verdade, entre razão e emoção, que te permitiram chegar até aqui. Então vocês vão ver isso ser concretizado nesse momento, o que vai te trazer muita paz interior. Temos os lírios aqui com a casa, vai te trazer essa tranquilidade, essa sensação de vitória. Passei por todo esse processo, estou chegando onde eu desejo, e não só chegando onde eu desejo, quando vendo isso tudo, olha só, concretizado. Temos o sol com os peixes, isso mostra vocês concretizando amplamente os seus sonhos. Então aqui muito a questão financeira sendo contemplada, as realizações sendo palpáveis realmente. Essas oportunidades que surgem no seu caminho trazem tudo isso, e além disso, novas oportunidades. Então, todas as questões até agora estavam ótimas,
agora surge coisas para melhorar ainda mais. Inclusive, como aqui está com a Lua, pode ser que vocês tenham fechado esse processo, vocês chegaram onde vocês desejavam chegar até aqui, só que essa sua chegada, essa sua vitória, te abre caminho para novos ciclos. Então é como se você desse uma continuação, né? Acabei o primeiro episódio, vamos para o segundo. E isso abre, olha só, novidades. Temos a chave com a criança. Então, ainda novos projetos. Você concretizou esses daqui, isso te ampliou, fez com que você desejasse ainda mais. E esse desejo te traz ainda mais transformações no seu caminho. Pelo jeito, vocês vão ter aqui oportunidades que vão transformar a realidade de vocês, deixar vocês ainda mais fortes do que vocês estão tendo ainda mais vontade de conquistar, ainda mais vontade de se superar, e com isso, finalizando aqui com a cruz, com os lírios, trazendo uma vitória ainda maior. Essa grande oportunidade, essa transformação que traz aqui, também está sendo bastante protegida por essa espiritualidade, está trazendo bastante luz no seu caminho e a possibilidade de ainda mais você avançar em todos os seus projetos, em todas as suas conquistas. Parabéns, vocês piscianos, fico muito feliz com essa vitória de vocês. Não esqueçam de me contar, quem deseja aqui, qual que é esse seu grande sonho, porque eu vou estar aqui emanando bastante energia para que tudo isso aconteça da forma mais bela possível. Gratidão e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!